A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos hoje encerrando o capítulo 3 do referido livro, Tormentos Psicológicos. Nós estamos fazendo o estudo mais devagar, porque realmente é algo muito importante e é preciso que a gente tenha mais calma para estudar. Tem pessoas que às vezes acham que tem que estudar um capítulo por dia, nada disso. O estudo ele é lento, ele vai penetrando, é igual chuva fina, que molha, que penetra, que orienta, que frutifica as coisas. Então é preciso que a gente tenha calma para estudar, senão nós vamos atropelando tudo. E como o nosso estudo são áudios de 15 minutos mais ou menos, então dá para a gente ouvir e assimilar, ter um tempo de assimilação. Então vamos aqui para o final do capítulo. Vai dizer o seguinte, olha, são os requisitos que elabora a constituição do temperamento calmo ou agitado, suspeitoso ou confiante, introvertido ou extrovertido, jovial ou pessimista, que favorecem o surgimento das tendências artísticas, religiosas, filosóficas, culturais, elevadas, perversas, ativas ou indiferentes, determinando o caráter e os sentimentos de cada indivíduo. Então nós estamos aqui todos num momento, sabe, prezados ouvintes, que nós estamos nos acostumando conosco. Essa que é a verdade. Nós estamos nos vendo como é que nós agimos. Nós estamos falando no nosso estudo anterior da questão do inconsciente. O inconsciente então vai mandando para nós as informações e a consciência vai pegando quem eu sou de fato. Esse é o nosso autodescobrimento, o nosso autoconhecimento. De verdade, o que eu sou? Eu tenho a minha singularidade com Deus, eu tenho meu DNA divino e ninguém tem um igual ao meu. Então eu tenho que me conhecer, como é que eu sou? Eu não sou igual a Maria, o João, o Joaquim, a Fátima, a Esther, não, eu sou eu. E eu tenho que saber quem eu sou nessa estrutura toda. Então essas reações que nós vamos tendo aí, às vezes instintivas, de temperamentos diferentes uns dos outros, isso é natural. O que eu não posso é, com o meu temperamento, me agredir ou agredir ninguém. Tenho que me estabelecer dentro do meu temperamento e ver aquilo que realmente me gosta. Eu gosto disso, eu adoro fazer isso. Então eu vou pegar isso que eu adoro fazer e colocar dentro do estudo do Evangelho. Será que isso que eu gosto está dentro daquilo que Jesus me ensinou? Está mais ou menos de acordo com o que Jesus falou? Porque o Evangelho é assim, sabe, meus irmãos? Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu descobri do Evangelho. Sabe? Eu descobri silenciosamente um dia aqui pensando. Olha, Jesus escreveu o Evangelho, ele ditou o Evangelho só para mim. Então o Evangelho que eu conheço de Jesus foi feito só para mim. Ele falou para mim e ele falou só para você, para outro você. Então nós vamos adaptando as falas de Jesus, os conceitos, as instruções dele ao nosso tipo de ser. Percebem? Então vamos imaginar assim, vou dar um exemplo aqui, que Deus criou 10 espíritos, e cada espírito vai trabalhar numa região da criação, não é do universo, não, da criação. Então naquela região da criação, precisa de espíritos que tenham, por exemplo, uma tendência X, e a outra tendência Y, H, N, enfim. Então, quando Jesus trouxe o Evangelho para nós, agora ainda, bem pequenininhos, como seres em evolução, então ele trouxe para nós a informação que me capacite já aí, me preparando para exercer a função que eu vou exercer no futuro. Então o Evangelho foi feito para mim especialmente, eu tenho que entender assim. Então por isso que muitas vezes a gente está assistindo uma palestra e o palestrante fala sobre uma determinada passagem do Evangelho. Muito bem, você pega aquilo. Aí você fica assim meio confuso, mas será que é isso mesmo? Depois, uma palestrante, por exemplo, vai falar a mesma coisa. Ela fala de uma outra maneira. Eu gostei mais dessa.
essa me deu assim, mais condições de entender. Por quê? É o teu momento. Naquele momento você identificou o que ela falou com o evangelho que foi feito para você. Sabe, isso aí são coisas que nós temos que começar a pensar para a gente crescer dentro dos nossos estudos do evangelho. Senão nós vamos ficar assim, indo lá na reunião, lendo, ouvindo aquilo tudo e não vamos sair do lugar. Não temos que ser dinâmicos. Quando Jesus fala aquela passagem assim, e aí o que eu pego aquilo para mim? Não? O que eu faço? Por exemplo, quando Jesus fala assim, o que você faz de especial? Isso é para todos, certo? Essa pergunta que Jesus fez, ele fez para todos. O que fazeis vós de especial? Daí eu penso assim, o que eu estou fazendo de especial? Eu já estou fazendo um trabalho mais aprimorado. A outro fala assim, eu já estou conseguindo suportar mais aquela pessoa que eu considero insuportável. Tá vendo? Então, para cada um, o evangelho fala de uma maneira. E a frase é a mesma. É isso que nós temos que pensar no evangelho, certo? Não obstante, quando alguém reconhece essas possibilidades que são inatas, pode alterar profundamente as manifestações negativas, tornando-as enobrecidas, e as positivas transformando-as em ideais de plenitude. Isso aí que nós estamos falando, tá vendo? Facultando-se a produção de neuropeptídeos que irão cooperar para o logro em pauta, como resultado da elevação mental para alcançar o objetivo a que se propõe. Nós, quando chegarmos lá no mundo espiritual, depois da desencarnação, nós temos que olhar para a nossa tabela e vamos dizer assim, olha, você saiu daqui com 5.1 e retornou com 5.3. Parabéns, você progrediu. Agora eu chego lá com 5.1 e com umas agravantes, digamos, uns arrastamentos para o 4.9, você perdeu seu tempo. Certo? Você perdeu. Então é preciso que a gente progrida dentro da encarnação, vendo cada escada, cada degrau dessa escada que são colocados. Hoje é o degrau tal, amanhã é o degrau tal, deixa eu crescer dentro deles, não é? Diante, pois, de quaisquer distúrbios emocionais, o esforço mental do paciente para o novo direcionamento das aspirações enobrecedoras torna-se-lhe urgente, o que lhe abrirá campo de realizações superiores cada vez mais fácil e de execução, com consequências da vitória sobre os impedimentos iniciais. É lógico isso. Então, à medida que eu vou vencendo os obstáculos, eu vou transformando aquilo em facilidades. Mas isso aí né? Lembra quando a gente estudava lá no ensino médio, ou antes do ensino fundamental, aquelas álgebras complicadas, equação. Olha, hoje é fácil. Mas isso aí é tão fácil, né? É quando você começa a estudar uma coisa e não sabe... Por exemplo, quando a gente aprende o negócio da culinária. Vamos fazer um prato X. Nossa, é muito difícil. Aí vem um mestre lá, um master, né? Um masterchef, ele chega lá e dá aquela aula. Mas é só isso? Então, agora ficou fácil. O negócio é estudar, o negócio é aproveitar o tempo com coisas boas, positivas. Isso é que vale, não é? O mesmo ocorrerá no extraordinário metabolismo realizado pelos enzimas. Então, vai ser tudo um processo de complementariedade. O espírito cresce, o corpo se beneficia com o seu crescimento. O mau hábito da queixa contumaz, da reclamação constante, do pessimismo, estimula a produção ou redução de neuropeptídeos que desorganizarão as sinapses e desestruturarão a neurotransmissão, a prejuízo da saúde emocional, por extensão para o surgimento de uma disfunção metabólica. O Joana está dizendo aqui muito de neurociência, dessas estruturas feitas pela sinapse, ou seja, do encontro de um neurônio com o outro. É o axônio com o dendrito. O axônio é o que transmite a informação, o dendrito é o que recebe. Então, quando o axônio chega no dendrito, ele passa uma informação, e no meio deles tem um neurotransmissor. Então, nós estamos produzindo aquilo que nós queremos. Se for boas ideias, serão bons recursos para o nosso corpo. De maneira equivalente, a esperança, a oração, a alegria, o cultivo de ideias dignificantes, estimuladoras, produzem o reverso, favorecendo com harmonia, saúde e bem-estar de longo curso. Está vendo que eu posso ser feliz? Eu
fabrico a minha felicidade, se eu posso dizer isso. Eu crio a minha felicidade pela minha identificação com o bem que está ao meu derredor. Não é? Então, o bem está aí para todo mundo. O planeta está envolvido pelo bem de Deus. Mas eu prefiro o mal dos homens. Eu prefiro aquela estrutura de falar mal das coisas, de falar mal de tudo, de reclamar de tudo, enquanto que o bem está cobrindo tudo. Tem uma informação da espiritualidade, amigos e amigas, que se a espiritualidade nos deixasse 2 minutos, nós nos autodestruiríamos, porque nós entraríamos na rede perigosa dos pensamentos só do homem, enquanto que a espiritualidade produz os pensamentos positivos em consonância com as leis divinas, em consonância com as redes, com as egrégoras divinas. Então é isso que nós temos que pensar, certo? Emergindo do inconsciente coletivo, no qual estão inscritas as realizações individuais, inconsciente pessoal e do inconsciente pessoal, herança das reencarnações anteriores, o ser espiritual sintetiza as necessidades e descobre as possibilidades de que dispõe para corrigir os distúrbios internos. Então nós somos médicos de nós mesmos, como diz André Luiz. Isso são consequências morais das desarmonias psicológicas ancestrais e dos descalabros emocionais que se permitiu. À medida que nós vamos evoluindo o entendimento das coisas, a espiritualidade vai nos dando condições de superarmos aqueles problemas que estão arquivados lá no inconsciente. Olha, agora vamos resolver isso aqui. Lembra, houve uma encarnação em que você mandou matar 50 criancinhas. Isso está guardado lá, porque você tem que se estruturar para resolver isso. Agora chegou a tua vez. Então agora você vai renascer e você vai ter, além de filhos, seus filhos de outras mães que não puderam cumprir com as funções maternas, e você vai ajudar agora. Naquele momento você destruiu, agora você vai construir. Então vai chegando para nós dentro da nossa possibilidade de realização. Porque se chegou, nós temos condições de resolver, não é isso? Em qualquer processo, portanto, de distúrbios psicológicos, encontrando-se em reparação o espírito endividado desde anteriores experiências carnais, os antidepressivos e outros medicamentos poderão ajudar, mas cujo êxito, a conquista da saúde real, somente será possível quando o self, ou seja, a essência divina, na condição de fonte radiadora de energias, produzi-las favoráveis à legítima cura. É claro, nós hoje temos muitos recursos aí desses medicamentos que nos ajudam, às vezes, a tranquilizar. Nós estamos muito ansiosos, a coisa está indo tudo difícil, e tem os medicamentos, mas são medicamentos, viu, pesados ouvintes? Aí nós não podemos ficar dependentes deles. Nós temos que entender que são só ajuda, não é uma coisa natural. Eu posso utilizar sim de um antidepressivo, mas eu tenho que entender que na utilização do antidepressivo, aproveitando enquanto o corpo mantém uma certa calma, eu também mantenho em calma para começar a estruturar coisas novas, para que eu me torne independente daquele produto químico. Porque senão, cada produto químico desse tem uma reação colateral. Isso é da lei, né? Então, claro, vai me ajudar de um lado, vai me atrapalhar do outro. De maneiras que eu tenho que me tornar independente disso. De alguma maneira, eu vou ter que fazer uma luta interna para eu me tornar independente. Então, amigos, nós encerramos agora o capítulo 3, né, desse livro, que é um livro muito, muito interessante, que ele falou da irritabilidade, da violência, da insegurança, dos desajustes internos. Então, a Joana faz aqui uma passada sobre esses grandes problemas que nos acontecem. Quando eu estou muito irritado e gera violência isso, quando eu estou muito inseguro, quando eu estou muito desajustado. Então ela coloca para nós aqui a importância do Espírito ser o grande senhor dessas ações, para modificá-las para o bem. Nós somos espíritos, filhos de Deus, e precisamos superar essas dificuldades para entrarmos no caminho reto que nos leva a Deus. Não é ficar por aqui ainda, brigando, discutindo coisas que nem vão valer a pena, né? Tem gente que às vezes perde uma encarnação por causa de uma herança. Ah, mas eu tinha tanta parte lá e tal, e perde a encarnação. É uma pena isso.
Às vezes construções que estão aí abandonadas, você vai ver porque os herdeiros não conseguem entender como é que eles vão dividir aquilo. E a coisa fica lá. Sabe, isso é sério, porque isso é um peso na consciência. Então, de modo que nós temos que começar a tirar esses pesos, essas culpas de nós e caminharmos com galhardia para frente, para o alto. Eu vou ficando por aqui, meus prezados amigos, amigas. Terminamos o capítulo 3, agora vamos entrar no capítulo 4 para falar sobre a realização interior. E qualquer dúvida, por favor, você entre em contato conosco, dê a sua sugestão. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. Fique com Jesus.